Vamos lá, pessoal, vamos aí. Nossa terceira transmissão de hoje. Provavelmente vai ser a última, porque acho que vai ficar muito tarde para eu fazer a quarta. Aí amanhã eu tento fazer 3. Beleza? Vamos lá. Vamos tascar o dedo aí, pessoal. Vamos fazer subir esses coraçõezinhos aí. E se puder, compartilhem aí com seus seguidores, para a gente divulgar, para a gente compartilhar aí esse canal no Periscope sobre dicas de direito tributário e legislação tributária municipal. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Quem ainda não me assistiu nas transmissões anteriores, vamos tratar de um tema muito interessante sobre impostos municipais, sobre legislação tributária municipal. ITBI, em relação a incidência ou não incidência do ITBI na desapropriação e no uso capião. Pessoal, primeiro, o ITBI é um imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso, cujo objeto é um bem imóvel. Então, o ITBI incide sobre transmissão. O que é transmissão, pessoal? Quando que eu tenho uma transmissão? Porque isso é importante, é o núcleo essencial do fato gerador, da hipótese de incidência do ITBI. A transmissão. Quando que eu tenho uma transmissão? Aí eu tenho que ir lá no direito civil, né? É aquela postura que o aplicador do direito tributário, quando ele vai analisar uma hipótese de incidência de um imposto, ele encontra um conceito típico de direito civil, de direito privado. O que ele tem que fazer? Ele vai inovar? Ele vai reformular esse conceito que é típico lá do direito privado e gerar contornos próprios aqui no direito tributário? Não. Ele vai lá no direito civil, no Código Civil de 2002, e vai tentar entender esse conceito e trazer isso para o direito tributário. É isso que a gente vai fazer aqui. O que é transmissão? Transmissão está lá no artigo, se eu não me engano, 1245 do Código Civil, que trata que transmissão ela ocorre com o ato do registro do título translativo. Com o ato do registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Então é com o ato do registro no cartório de registro de imóveis que eu tenho a transmissão da propriedade ou de qualquer outro direito real, exceto os direitos reais em garantia que estão fora do campo de incidência do ITBI. Então aqui esse artigo ele foca no momento em que ocorre a transmissão, mas ele não conceitua o que é transmissão efetivamente. Transmissão é uma mudança de titularidade de um bem, é quando um bem imóvel sai do patrimônio de uma pessoa e vai para patrimônio de outra pessoa. Mas essa mudança de titularidade ela é envolta por uma relação jurídica contratual entre o atual proprietário e o antigo proprietário. Ele adquiriu essa propriedade através de uma relação jurídica contratual. É o que eu chamo de uma forma de aquisição derivada da propriedade. Então eu tenho uma transmissão quando eu tenho uma forma derivada de aquisição da propriedade. Aí que entra a questão da não incidência do ITBI na desapropriação e no uso capião. Porque na desapropriação e no uso capião, eu tenho formas de aquisição originária da propriedade. Tanto na desapropriação quanto no uso capião, o atual proprietário ou poder público ou uso capiente adquiriu essa propriedade não porque firmou uma relação jurídica contratual com o antigo proprietário. Na desapropriação, o poder público editou um decreto expropriatório, um decreto desapropriatório, e foi lá, adotando o seu poder de império, sua força, expropriou, retirou de forma forçada o bem do patrimônio do particular e transferiu para o poder público. O poder público não foi lá, o particular, vamos assinar aqui um contrato de compra e venda que eu quero adquirir o seu imóvel. Não, ele não fez isso, ele utilizou seu poder de império, a supremacia do interesse público. Então a desapropriação é uma forma de aquisição originária da propriedade. Formas originárias de aquisição da propriedade não são transmissões.
Se não são transmissões, não são submetidas à incidência do ITBI. E o uso capião é a mesma coisa. Uma pessoa usucapiente, aquele que adquire a propriedade através do Instituto da Uso Capião, ele não foi lá e falou pro antigo proprietário, oh, vamos assinar um contrato aqui para você me transferir a propriedade. Não. Às vezes o usucapiente nem conhece quem era o proprietário, né? Quase sempre. Então ele não estabeleceu com ele uma relação jurídica contratual para ocorrer, né, para substancializar essa transmissão. Porque a usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade, junto com a desapropriação. Então, devido a essa lógica, nessas duas operações, não há incidência do ITBI. Aí a gente tem uma polêmica doutrinária, mas na jurisprudência é pacífico, e se a propriedade depois voltar para o expropriado? Aí que eu vou falar, retrocessão. Boa, estava esquecendo da retrocessão. Quando o poder público desapropria, no edital de desapropriação, ele fala qual é a utilidade que ele vai dar para aquele imóvel. Sei lá, vai construir uma escola, vai construir um hospital. E aí vamos supor que o poder público, ao desapropriar esse imóvel, ele não dá a correta destinação. Ele predestina esse imóvel. E aí, o que o particular pode fazer? Entrar com uma ação judicial para readquirir esse imóvel. Por quê? Alegando que, poder público, você foi lá, expropriou o meu imóvel, indicando que você ia satisfazer o bem coletivo, o interesse público, e aqui você abriu um órgão da administração, está exercendo aí o interesse secundário da administração pública e não o interesse primário. Então, aí o particular, de alguma forma, pode readquirir esse imóvel. E esse fenômeno de reaquisição, que é de o bem expropriado, desapropriado, voltar para o patrimônio do particular, a gente chama de retrocessão. E o STF tem uma súmula, a súmula 111, que fala que é possível a incidência do ITBI na retrocessão. E aí o que ocorre? Vários municípios, apesar dessa possibilidade do STF em ocorrer a incidência do ITBI na retrocessão, vários municípios retiram a retrocessão do campo de incidência do ITBI. O município de São Paulo, por exemplo, aqui onde eu exerço minhas funções como auditor, aqui a retrocessão não enseja a incidência do ITBI. Porém, é possível. Se eu tiver, por exemplo, o município de Niterói, lá é possível a tributação do ITBI na retrocessão. É inconstitucional essa tributação? Não. O STF tem até uma súmula antiga, mas é o entendimento do STF que há incidência do ITBI na retrocessão. Ok? Então, na desapropriação não incide, mas na retrocessão incide. Não há retrocessão, o município pode prever? Pode, perfeito, exatamente. Resumiu perfeitamente, Rodrigo. Muito obrigado, resumiu muito bem. Qual é outra polêmica? Não é uma polêmica jurisprudencial, não é uma polêmica na legislação dos municípios, porque todos os municípios colocam essa hipótese como hipótese de incidência do ITBI. O STJ tem um entendimento que incide o ITBI. Na verdade, as decisões do STJ tratam mais da base de cálculo do ITBI nessa situação do que a incidência. Né? Boa noite, Dionilson. Você que ia prestar lá para procurador do Presidente Prudente. Isso é um tema bem interessante. O local de incidência do leasing também, não deixe de assistir, né, a outra transmissão, que é um tema forte para cair em segunda fase de procurador municipal. Então, qual é esse tema? Arrematação em asta pública. Pessoal, em asta pública, todos os municípios colocam como hipótese de incidência do ITBI. O STJ considera que é realmente uma hipótese de incidência do ITBI, porque ocorre uma transmissão. Então, em termos das legislações municipais e da jurisprudência dos tribunais superiores, aqui não tem polêmica nenhuma. Porque a arrematação em asta pública, né, essa parcela da doutrina que cria arrematação em asta pública, qual é a posição? Qual é o argumento? O argumento é: a arrematação em asta pública é uma forma originária de aquisição da propriedade. Por quê? Porque quando eu arremato um bem em asta pública,
Aquele bem foi penhorado em virtude de uma ação de execução de dívida. O credor foi lá, penhorou um bem do devedor, um bem penhorado, levou à asta pública. Um terceiro firmou alguma relação jurídica contratual com a propriedade desse bem imóvel? Não. Eles não apoiam. Então,